Seus pontos fracos. Do psicólogo Wayne Dyer. Capítulo 10. Declare sua independência. Em qualquer relacionamento em que duas pessoas se tornam uma, o resultado final é duas meias pessoas. Deixar o ninho psicológico é uma das tarefas difíceis da vida. A víbora da dependência intromete-se na vida de muitas e muitas maneiras e sua completa extirpação é tornada mais difícil pelas numerosas pessoas que se beneficiam da dependência psicológica dos outros. A independência psicológica significa liberdade total quanto a todas as relações obrigatórias e ausência de comportamento dirigido pelos outros. Significa tornar-se livre de ter que fazer alguma coisa que de outra maneira não se escolheria fazer, se não existisse o relacionamento. A questão de abandonar o ninho é especialmente difícil porque nossa sociedade nos ensina a corresponder a certas expectativas em relacionamentos especiais, que incluem pais, filhos, autoridades e entes queridos. Abandonar o ninho quer dizer tornar-se você sua própria pessoa, viver e escolher os comportamentos que desejar. Não quer dizer rompimento, em sentido algum da palavra. Se você gosta da maneira como interage com quem quer que seja, e se isso não interfere com suas próprias metas, então isso constitui alguma coisa que você pode considerar preciosa, em vez de querer mudar. A dependência psicológica, por outro lado, significa que você tem relacionamentos que não envolvem escolha. Relacionamentos em que você é obrigado a ser alguma coisa que não deseja ser e nos quais se ressente da maneira pela qual é forçado a se conduzir. Esse é o ponto central desse ponto fraco e é aparente próximo da procura de aprovação discutida no capítulo 3. Se você quer alguma espécie de relacionamento, então não é doentio. Mas se ele constitui uma necessidade, ou se você é forçado a ele e, depois, sente ressentimento, então está numa área autodestrutiva. Assim, é a obrigação que é o problema, em vez de o próprio relacionamento. Obrigação gera culpa e dependência, enquanto a escolha estimula o amor e a independência. Não há escolha numa relação psicologicamente dependente e, em consequência, sempre haverá indignação e mal-estar em tais alianças. Ser psicologicamente independente envolve a condição de não precisar dos outros. Eu não disse querer os outros, disse precisar. No momento em que você precisa, torna-se vulnerável, um escravo. Se a pessoa de quem você precisa vai embora, ou muda de ideia, ou morre, você é forçado à imobilidade, desaba, ou morre mesmo. Mas a sociedade nos ensina a ser psicologicamente dependentes de muitas pessoas, a partir dos pais, e pode ser que você ainda esteja de boca aberta, esperando pelos vermes, quanto a muitos relacionamentos importantes. Enquanto você sentir que deve fazer alguma coisa porque é isso que se espera de você em determinado relacionamento, e que o fato de fazer cria qualquer ressentimento, ou de não fazer qualquer sentimento de culpa, pode ter certeza de que tem trabalho para fazer nesse ponto fraco. A eliminação da dependência começa com sua família, com a maneira pela qual seus pais lidaram com você quando criança e com a maneira pela qual você lida hoje com os seus próprios filhos. Quantas frases de dependência psicológica você carrega hoje na cabeça? Quantas delas impõe a seus filhos? A armadilha da dependência na educação das crianças e a família. Walt Disney produziu, há anos, um filme soberbo, chamado Bear Country. Acompanhava uma ursa e seus 2 filhotes, através dos primeiros meses da vida das crias. A mamãe ursa ensinou os filhotes como caçar, pescar e subir nas árvores. Ensinou-lhes a se protegerem quando se vissem diante do perigo. Depois, um dia, a mamãe ursa, por suas próprias razões instintivas, decidiu que era hora de ir embora. Obrigou os filhotes a subirem numa árvore e, sem mesmo olhar para trás, partiu, para sempre. Em sua mente de ursa, ela achava que sua responsabilidade materna havia cessado. Não tentou manipulá-los, forçando-os a visitá-la em sábados alternados. Não os acusou de serem ingratos, nem ameaçou ter um colapso nervoso se eles o desapontassem.
simplesmente deixou que eles se fossem. Por todo o reino animal, a função dos pais é de ensinar aos rebentos as habilidades necessárias à vida independente e depois afastar-se. Conosco, os seres humanos, o instinto ainda continua a ser o mesmo, isto é, o da independência, mas a necessidade neurótica de possuir e de viver a própria vida através dos filhos parece dominar, e a meta de criar um filho para ser independente é subvertida na ideia de criá-lo para pegar-se a ele. O que é que você deseja para os seus filhos? Gostaria que tivessem o máximo de autoestima e autoconfiança, que fossem livres de neuroses, ajustados e felizes. É claro que sim, mas como pode você contribuir para que tal resultado seja realmente alcançado? Somente sendo você mesmo. As crianças aprendem através do comportamento de seus modelos. Se você é cheio de culpa e tem uma vida frustrada, mas diz a seus filhos para não serem assim, então está vendendo um produto estragado. Se você exibe uma autoestima baixa, então ensinará a seus filhos que adotem para si mesmos atitude idêntica. Mais significativa ainda, se você faz seus filhos serem mais importantes do que você, não os está ajudando, apenas os ensina a porem os outros adiante de si mesmos e sentarem na retaguarda, enquanto permanecem frustrados. Que ironia! Você não pode incutir autoconfiança em seus filhos, eles devem adquiri-la vendo você mesmo praticá-la. Somente tratando a si própria como a pessoa mais importante e não se sacrificando sempre pelos filhos é que você lhes ensinará a terem autoconfiança e fé neles mesmos. Se você é alguém que se sacrifica, está dando o exemplo de um comportamento de auto-sacrifício. E que significa esse comportamento? Pôr os outros antes de si mesmo. Não gostar de si mesmo, procurar aprovação e outros comportamentos errôneos, enquanto que agir para o bem dos outros é muitas vezes admirável. Se isso é feito às expensas de si próprio, você está apenas ensinando a outros o mesmo tipo de comportamento gerador de ressentimento. Desde muito cedo as crianças querem fazer as coisas sozinhas. Eu posso fazer isso. Veja só, mamãe, eu posso fazer isso sem ninguém me ajudar. Vou comer sozinho. E mais os sinais aparecem. Embora haja uma grande soma de dependência nos primeiros anos, há também um nítido impulso na direção da autonomia, quase desde o primeiro dia. Aos 4 anos de idade, a pequena Roshani vai sempre procurar mamãe e papai quando se machuca, ou quando precisa de qualquer espécie de apoio emocional. Ela mostra a sua alma aos 8 e aos 10 e, embora queira ser considerada uma menina grande, eu vou abotoar o meu casaco. Também quer ter o apoio de pais carinhosos. Veja, mamãe, arranhei o joelho e está sangrando. Seu conceito pessoal está sendo desenvolvido através das impressões de seus pais e de outras pessoas importantes em sua vida. De repente, Roshani tem 14 anos. Volta para casa chorando por causa de uma briga com o namorado e corre para o quarto batendo a porta atrás de si. A mamãe vai atrás e pede-lhe que diga o que ouve, na sua maneira habitual de pessoa interessada. Mas agora ela ouve de Roshani, em termos muito claros: não quero falar sobre isso, me deixe só. Em vez de mamãe compreender que essa pequena cena é prova de que ela tem sido uma mãe atenta e que a pequena Roshani, que sempre contou à mamãe todos os seus problemas, está agora lidando com eles sozinha. Independência emocional, fica desesperada. Ela não está preparada para a desvinculação, para deixar Roshani resolver as coisas a seu modo, com independência. Ainda vê Roshani como o mesmo filhote que era tão pouco tempo atrás. Mas se a mamãe persistir e forçar o assunto, estará preparando uma forte dose de ressentimento da parte de Roshani. O desejo do filho de sair do ninho é forte, mas quando o sentimento de posse e de sacrifício constituiu o lubrificante da máquina familiar, o ato natural de partir transforma-se numa crise. Abandonar o ninho numa atmosfera psicologicamente sadia não envolve nem crise, nem agitação, é a consequência natural de viver adequadamente. Mas quando a culpa e o medo do desapontamento colorem o abandono do ninho, permanecem através da vida inteira, algumas vezes a ponto de tornarem o casamento uma relação de paternidade, em vez de ser uma relação que dois indivíduos partilham em igualdade de condições. Quais são, portanto, suas metas como pai ou mãe?
bem como quanto a conseguir um relacionamento presente em bases corretas com seus próprios pais. É certo que a família é uma unidade importante no processo de desenvolvimento, mas ela não deve se constituir numa unidade permanente. Não deveria ser um vínculo de culpa e neurose, quando seus vários membros procuram a independência emocional. Talvez você tenha ouvido pais dizerem: tenho o direito de transformar meus filhos em qualquer coisa que queira. E qual é o resultado dessa atitude de dominação? Ódio, ressentimento, raiva e um frustrante sentimento de culpa. Quando a criança cresce, quando você examina relacionamentos corretos entre pai e filho, aos quais não se vinculam requisitos ou obrigações, vai descobrir pais que tratam os filhos como amigos. Se uma criança derrama um molho de tomate na mesa, não há rotina do "porque é que você não presta atenção ao que faz? Você é tão desajeitado". Em lugar disso, verá o mesmo tipo de reação que ocorreria diante de um amigo, se acontecesse de este derramar alguma coisa. Posso ajudar? Nenhuma agressão pelo fato de serem propriedade dos pais, mas uma atitude de respeito pela dignidade da criança. Vai descobrir também que pais adequados estimulam a independência e não a dependência, e não fazem cenas diante dos desejos normais de autonomia.